Olá, paz do nosso Senhor. Mais um vídeo hoje da sequência de cura emocional. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu disse ontem, que é a chave para a mudança, que é o autoconhecimento. E o que seria esse autoconhecimento, que para mim é um dos processos mais difíceis, porque o autoconhecimento vai estar atrelado ao arrependimento. Então, assim, é uma fase do processo ali de mudança que muitas pessoas não conseguem romper, porque é muito difícil. Porque o autoconhecimento, você tem que olhar para si. Você muitas vezes tenta fingir, mentir para si mesmo, porque não é fácil, porque é condenado socialmente você ter sentimentos ruins em relação ao seu pai, sentimentos ruins em relação à sua mãe, você ter sentimentos ruins como a inveja, como a cobiça. Então você acaba criando máscaras e mentiras e tenta mentir para si mesmo, que eu sou uma boa pessoa, não, eu não sinto isso. Tenta mentir, mas essa mentira ela pode se tornar uma verdade para os outros que veem a tua vida por fora, mas dentro de você essa mentira jamais vai se tornar uma verdade. Sempre o teu espírito, o teu inconsciente, ele vai estar alertando. Aquela vozinha lá no fundo, te alertando que isso não é uma verdade, que você não está bem, que esses sentimentos, eles têm que ser retirados, eles têm que ser repreendidos da sua vida. Mas muitas vezes a gente se nega a compreender, a olhar para nós mesmos. Muitas vezes a gente tem mais empatia com o outro, tem mais amor, porque nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, mas muitas vezes nós tratamos o outro com muito mais empatia, com muito mais cuidado, nos sujeitamos a coisas para não magoar o outro, e nós mesmos, a gente não tem esse cuidado, a gente não tem essa empatia, a gente não tem esse amor a nós mesmos. Muitas vezes é reflexo de tudo que nós passamos lá na infância. Só que veja só, o autoconhecimento é para isso, para você compreender o que tem dentro de você, os sentimentos que você tem e tirar aquilo que não serve e potencializar aquilo que é bom em você, não ficar tampando com máscaras sociais. A pessoa às vezes ela faz até terapia, mas é tão obscuro o que ela sente, para ela é um peso tão grande que é inaceitável admitir que ela sente aquilo, que ela vive aquilo. Então, nem mesmo numa terapia você vai conseguir ser verdadeiro. E onde você vai ser verdadeiro? Como, então? Porque somente em verdade. Olha o que está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Então, o Espírito ele vai trazer a verdade. Ele opera na verdade. Então, que momento que você vai conseguir ser você mesmo e arrancar todas essas máscaras? Somente com Deus. É no seu secreto com Deus, pedindo o direcionamento do Espírito Santo e aguentando o processo, porque Ele vai trazer. É que você vai conseguir sair desse lugar de escuridão que você se encontra. Imagina que você está lá presa, soterrada, no meio daquela amargura, daqueles sentimentos de ira, de inveja, de mentira, todos aqueles sentimentos obscuros. Imagina a sua alma machucada. Como que você vai sair daí? Porque você não consegue nem com uma terapia, com uma amiga, ninguém. Porque ninguém vai te compreender. Ninguém vai te ouvir, te compreender e não te julgar. Somente Deus. Somente o Espírito Santo é que vai trazer para você a verdade, o que você deve fazer, como fazer. Só que é um processo, esse de autoconhecimento, muito difícil. Muitas pessoas não conseguem suportar esse processo e para a mudança. Dá ali uma limpadinha, dá uma melhoradinha superficial, mas não é verdadeiro. Não teve verdade naquele processo de mudança. É algo superficial. E na verdade nós temos que morrer. O velho eu tem que morrer para a nova criatura viver. Jesus tem que viver em nós. E ele só vai viver num lugar, o Espírito Santo só vai habitar num lugar limpo, num lugar que é a bondade, a justiça e a verdade. Então veja a necessidade desse autoconhecimento para você ter esse entendimento. Ter esses olhos abertos diante de você mesmo, se olhar no espelho, se olhar inteiramente, se olhar internamente e ver tudo que você precisa mudar, tudo que você precisa abandonar. E aí vem o arrependimento. Mas, Drica, fizeram coisas comigo, as pessoas me magoaram, as pessoas me fizeram isso, me fizeram aquilo, eu tenho que me arrepender? Veja só, você tem que se arrepender pelo que você tem feito com o que fizeram com você.
Quando nós sofremos os traumas, os abusos lá na infância, nós somos pequenos, nós somos indefesos, não temos como filtrar nossos, como eu disse no outro, os princípios organizadores, eles vão pegando os estímulos e vão formando o que nós vamos depois usar como os nossos padrões comportamentais. Veja que a gente não tinha esse filtro, a gente era imaturo, criança, pequeno, indefeso, mas agora você é adulto. Agora você tem que trocar o vitimismo e a culpa, que são meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, e esse vitimismo, eu sou uma pobre coitada, não sei o quê. Você tem que trocar tudo isso pela responsabilidade, e isso não é fácil, porque a partir do momento que você traz a responsabilidade para você, aí é difícil. Aí as pessoas não conseguem, elas preferem ficar acomodadas no vitimismo e ficar jogando a responsabilidade para os outros, do que falar, opa, eu não tive responsabilidade sobre nada do que me fizeram, foi uma escolha daquelas pessoas que me magoaram, que me feriram, que me causaram um injusto, mas agora eu me posiciono de forma que isso não vai mais ter poder sobre a minha vida. Eu vou tirar todo esse lixo emocional que depositaram em mim e que veio proliferando todo esse tempo e vou decidir mudar. O arrependimento, ele significa na palavra grega metanoia, e metanoia do grego significa mudar de ideia. Então, somente a partir do momento em que você se arrepende da forma que você se encontra, é que vai ter essa mudança de ideia. Você vai falar assim, eu vou mudar, eu não quero mais ser dessa forma. Eu não preciso mais ser regada a essa amargura, viver essa vida de prisão, essa depressão, esse sentimento de tristeza, de ódio, de raiva, de mentira, de inveja, todos esses sentimentos. Porque veja só, lá em Atos, no capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Aí você vai falar para mim, Drica, mas que pecado, né? O que é isso? Que pecado é esse? Tanto que as pessoas é que me fizeram mal. A partir do momento que elas fizeram mal a você, e agora na vida adulta, você continua nesse erro, você continua no pecado. Por quê? Porque o pecado é errar o alvo. O significado da palavra grega para pecado é errar o alvo. Então, se você é uma pessoa amargurada, uma pessoa invejosa, uma pessoa que tem inveja, que tem mal, deseja o mal para o outro, deseja o mal para sua mãe, deseja o mal para o seu pai, deseja o mal para quem quer que seja, fica aquele negócio de justiça, mas na verdade é um ódio, é uma raiva que mina de você. Você está acertando o alvo, que é uma vida em que Jesus nos fala a bondade, a justiça, a mansidão, a caridade. Você está acertando o alvo? Não, você está errando o alvo. É pecado. Você não está matando, furtando, roubando, fornicando, fazendo coisas que você julga como errado. E é pecado. Mas você também está pecando com esses sentimentos que estão dentro de você. Porque você está errando o alvo. Você não está vivendo a vida segundo o Evangelho. Olha só. E venham assim tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, a partir do momento que você abandona tudo isso, que você se livra desse pecado que está sobre você, que você nutre todos os dias, vem o refrigério do Senhor. Compreende? Então, o autoconhecimento e arrependimento, ele vai trazer isso, essa libertação, porque você vai se libertar desses sentimentos, desse peso, desse fardo, e vai ter essa mudança de ideia, metanoia, você vai ter mudança de ideia do que você vai fazer agora. Você vai romper com esses padrões que foram construídos ao longo do tempo e vai mudar. Você vai falar, não, agora a inveja não vai mais tomar conta de mim, a raiva sobre meu pai, minha mãe, o ódio que eu tenho sobre todas as pessoas. Tem pessoas que têm ódio gratuito, mas esse ódio pelas pessoas, mas esse ódio gratuito é pelo quê? É pelas vivências, compreende? Então você vive no pecado, você vive com esses sentimentos que te fazem errar o alvo. E você não compreende, você fala assim, mas eu leio a Bíblia, eu oro de madrugada, só que você continua errando o alvo, porque você tem que cuidar de você, arrependa-se. Então venha a questão do arrependimento, então você tem que se autoconhecer, conheça todos esses sentimentos ruins que apodrecem a tua alma, arrependa, mude de ideia, você pode mudar. E então vem o refrigério do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua alma, sobre os teus sentimentos. E então você vai estar limpa, compreende? É um processo muito difícil, é um processo doloroso, mas que depois vem o refrigério do Senhor. Você passa a acertar o alvo, caminhar com Cristo em verdade.